Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast NeuroUSP. O podcast NeuroUSP vai te ensinar a neurologia que a inteligência artificial não vai te ensinar. Eu sou César Lopes. Eu sou Matheus Belo. Nós somos assistentes de neurologia do Hospital das Clínicas da USP. Hoje nós estamos com o Dr. Marcelo Calderaro. O Dr. Marcelo Calderaro também é assistente de neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem uma área de atuação bastante ampla na neurologia geral, mas hoje nosso tema vai ser cefaleia no consultório e ele também tem uma experiência bastante grande, inclusive no ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho que hoje a gente vai conversar sobre bastante coisa, sobre talvez a principal queixa de um paciente que procura o neurologista no consultório, né, César? Obrigadíssimo do convite, Matheus. Obrigado, César. É um privilégio estar aqui conversando com vocês e todo mundo que está aí nos ouvindo. Sem dúvida o tema que mais vai fazer as pessoas procurarem o neurologista top 1. Né? E mesmo fora do consultório, o neurologista é muito frequente, né? Os pacientes com dor de cabeça, na maioria, eles estão no ginecologista, no clínico, ou nem no médico estão. Sem dúvida. É um tema que eu vim gravar o podcast hoje, eu fiquei, hoje eu quero aprender como que o professor Marcelo Calderaro aborda o paciente com cefaleia no seu consultório. Então eu quero saber, o paciente eu chego lá no seu consultório falando, olha, eu tô com muita dor de cabeça, eu tenho essa dor de cabeça desde que eu sou jovem, desde que eu me entendo por gente, essa dor de cabeça tá aqui todo dia me atrapalhando. Como você aborda esse paciente? Como que você vai destrinchando essa queixa na sua prática, no seu dia a dia? Vamos lá. Um ponto importante é que esse paciente já chegou no teu consultório. Isso já é coisa muito importante. Boa parte dos pacientes, eles jamais vão chegar no consultório médico porque existe quase que uma normalização da dor de cabeça na vida das pessoas. As pessoas acham que tudo bem, é normal ter dor de cabeça, porque todo mundo tem mesmo, né? E eu não morri ainda, provavelmente isso é benigno. E isso melhora com lá um analgésico, então não preciso de médico. E quando precisar, eu vou lá num pronto-socorro. E na verdade, esse grande contingente de pacientes, ele nunca vai chegar no médico adequadamente, o que é a primeira fase, na verdade, de uma jornada bem-sucedida de tratamento. Chegar no médico. E a gente vai voltar nesse ponto já. Mas teu paciente já está lá. Eu acho que tem um ponto importante quando a gente começa a falar de dor de cabeça, que a anamnese, a conversa com o paciente, é de longe a etapa mais importante. Não vai ser o exame físico, não vai ser nenhum exame complementar. Embora isso seja meio um chavão, um lugar comum falar disso, nunca é demais, porque as pessoas estão cada vez menos tempo e cada vez menos a gente gasta tempo conversando com o paciente. E aqui, grandíssima maioria das coisas que a gente vai resolver é nessa fase de anamnese. Então eu gosto de usar essa fase não só para a gente fazer diagnóstico, mas para a gente ter uma boa vinculação com o paciente, ele conseguir entender que ele está sendo ouvido. Se ele chegou no médico, muitas vezes ele já passou por múltiplos profissionais, só pediram um exame, não fizeram algo que ele esperava que fosse acontecer. Tentando esmiuçar um pouquinho essas etapas, eu acho que tem um ponto crítico aí que é ouvir o paciente. E aí você fala, a maneira como você coloca a sua queixa, o seu paciente, né, coloca a sua queixa, já te dá algumas pistas. Aquele paciente que você chega, eu tenho dor de cabeça desde sempre, nunca melhorou com nada, você é minha última esperança. Veja que você pode pegar a frase na primeira linha e entender que aquilo é, nossa, tem uma dor de cabeça todo dia, que talvez não seja verdade, vamos ver a temporalidade da dor já, mas tem um outro aspecto aí que é a forma como o paciente está falando. É carregada de muito negativismo, um catastrofismo grande, ele não tem esperança de que as coisas vão se resolver. Isso também já é um dado nas entrelinhas, que é um dado de anamnese, que não é explícito, ele é colocado ali nas entrelinhas. Isso vai ser um dado que você vai usar no momento oportuno, até para você, como se comunicar com o paciente, e você ter do teu lado alguns dados que ele vai responder a determinadas orientações que você vai dar. Mas olhando um pouco para o lado do diagnóstico, a gente aprende a tirar história clínica de dor de cabeça de uma forma tão boa, na verdade. Porque a gente olha no livro e a gente tenta encaixar os padrões, etc. Eu vou colocar
um pouco de como que eu entendo que é uma forma eficiente. Não achem que isso é a única forma, não, cada um tem a sua maneira. Acho que tem muitos caminhos possíveis aí na anamnese, do estilo de cada médico, mas eu gosto de usar o critério de temporalidade. Como que é isso? Antes de eu entrar em qualquer caracterização da dor, a dor é latejante, peso, a dor dá enjoo, não dá, a gente vai fazer depois. O primeiro ponto que eu faço, eu desenho uma linha do tempo. Eu falo assim, olha, nós estamos aqui no tempo presente e a gente volta lá atrás. Você tem dor de cabeça desde quando? Aí, frequentemente, o paciente quer te contar, desse jeito eu tenho faz 2 anos, ou depois da Covid, faz 5 anos, sei lá. Eu falo, não. Quando foi sua primeira? A gente entender como que a dor se desenrolou ao longo do tempo e a gente tentar colocar um mapa disso nos vários momentos da vida, na infância, no tempo de faculdade, numa eventual gestação, no puerpério, quando começou a trabalhar. Existem marcos na vida da pessoa que frequentemente ela consegue dizer, porque eu estava na faculdade, eu lembro se eu estava com dor de cabeça na faculdade, eu lembro se eu precisava faltar na faculdade, eu lembro se eu perdia alguma produtividade por causa disso. E depois não, no trabalho. Então você consegue mais ou menos encaixar, você não sabe 2 anos, 5 anos, 3 anos, mas você lembra, na época da faculdade, na época do trabalho, na minha infância, nas minhas férias. Então, tentar colocar grandes períodos de temporalidade e como que eram as dores. Elas iam e voltavam, melhoravam em 1 dia, 2, ou não, durava vários dias, como que era a distribuição temporal. Frequentemente, quando o paciente busca o médico, em geral, esse fio de frequência das dores já vai estar apresentando algum tipo de piora. Essa piora nem sempre vai ser tão explícita. E aí tem umas pegadinhas. Porque a história natural típica é, eu tinha uma dor de cabeça de vez em quando e agora ela está muito frequente. Só que esse muito frequente, ele tem dores que são muito mais intensas e dores que são as dores do dia a dia, que são normais. E aí que entra esse problema da normalização das dores de cabeça no dia a dia. Porque o paciente está lá porque ele vai te falar que tem dores de cabeça muito intensas. Mas ele não necessariamente vai te contar as tais dores normais. Não impedem ele de trabalhar, porque quando ele toma 3 analgésicos de manhã, ele consegue tocar o dia direitinho. Mas é importante para você saber. Um outro aspecto importante da gente entender isso é que as características da dor nas exacerbações, frequentemente, elas são diferentes das características da dor no período mais diário. E isso, às vezes, é um grande problema na hora que você vai fazer diagnóstico. Porque a gente vai voltar já nos pontos de caracterização da dor. Se você tem uma dor, tem um padrão migranoso nas exacerbações, você fala, isso aqui é uma enxaqueca. Só que as dores do dia a dia, frequentemente, elas não têm aquela caracterização tão migranosa, não é tão latejante, ela não dá enjoos, não incomoda, barulho não incomoda, até porque o paciente está tomando lá 3, 4 analgésicos para aguentar o dia e a dor não vai piorar necessariamente. E se você se ativer às características dessa dor todo dia, você vai facilmente embarcar num diagnóstico de, por exemplo, uma cefaleia do tipo tensão. Só que esse paciente não tem uma cefaleia do tipo tensão, ele provavelmente tem uma enxaqueca que cronificou. Então, voltando, a caracterização da evolução temporal das dores, ela te dá muita informação. Então, existem 4 padrões de dor que a gente normalmente valoriza. O padrão do que a gente chama de dor de cabeça aguda emergente, que é nunca tive dor e de repente tem uma dor completamente inédita, ou até tinha uma dor, mas essa dor é completamente diferente, uma dor nova. Cefaleias agudas emergentes, elas têm que te levantar a possibilidade de um diagnóstico de uma dor secundária. Vamos falar disso. Segundo ponto, a gente tem as dores que são recorrentes. As dores agudas recorrentes, em geral, você tem padrões de dor que se repetem. Você pega o pacote dessas dores e vai tentar caracterizar e você vai entender depois a frequência e a duração dessas dores com a evolução temporal. Terceiro padrão é o padrão de dor de cabeça crônica não progressiva. Eu tenho uma dor há bastante tempo
que está sempre do mesmo jeito, mantendo as mesmas características. Muito tipicamente, as dores crônicas não progressivas, elas vêm de uma cefaleia aguda recorrente que cronificou. Veja que não estou nem entrando nas características da dor ainda, mas agora eu estou com uma dor todo dia ou quase todo dia e antes eu tinha uma dor que ia e voltava. E interessantemente, esses dois padrões eles podem se mesclar. Então você pode ter um padrão de dor crônica persistente com agudizações no meio do caminho. E aí é que entra a caracterização das agudizações e da dor basal. Então, de novo, gosto dessa maneira de encarar a temporalidade. Por fim, existem as dores crônicas progressivas, que o indivíduo começa a ter uma piora. Embora seja o padrão mais raro, ele é um padrão que tem que te levantar a possibilidade de algo crescendo dentro da cabeça, algo... Enfim, a gente sempre pensa em cefaleias secundárias, nas crônicas progressivas e nas agudas emergentes. E a gente sempre pensa em mais dor primária, nas crônicas não progressivas e nas agudas recorrentes. E não é que não pode ter secundária num, primária na outra. Pode, mas veja que só pela distribuição temporal você já tem pistas muito fortes entre dor primária e dor secundária. Então, eu, de novo, acho que é uma maneira boa de você começar a anamnese da dor baseado nisso. Então, falamos de 2 pontos. Sempre ouvir o paciente, quais são as demandas que ele tem, por que ele está ali. Respeitar a queixa do paciente. Existe um tópico muito pouco debatido, que é a questão da quanto que esses pacientes são desprezados, invisíveis para todo mundo. Ele começa a ter dor de cabeça na infância, é normal, a mamãe também tem, a tia também tem, é da escola, é do óculos. Depois tem menstruação, é da menstruação, ou é do estresse. Depois a gente pode falar dos mitos aí em relação a isso. Mas, de novo, existe uma normalização e a pessoa começa a sofrer com aquilo, fica até com vergonha desse sofrimento, porque todo mundo achando que é normal isso. Então deve ser normal, eu vou ter que arcar com isso. E não é normal. Quando começam a ter sofrimento, elas precisam ser acolhidas, respeitadas nessa demanda. E, infelizmente, esse não acolhimento, ele acontece até mesmo na comunidade médica. E não é culpa dos médicos, isso é um modelo mental de todo mundo. Os médicos são humanos também. E mesmo dentro da formação médica, o médico passa muito pouco tempo na formação médica, tendo uma atenção para pacientes com dor de cabeça. Isso é tido na formação médica como um tema menor, a despeito disso ser uma das condições que mais leva a pessoa a buscar um auxílio médico. Parece um contrassenso da sociedade, do sistema como um todo. E no momento que você ouve o paciente, que você acolhe a queixa, que você se mostra empático, que aquilo de fato é algo que merecia uma atenção médica, você já está um passo na frente na vinculação médico-paciente. Muito bem, muito bem. Muito legal esses comentários, inclusive com relação a começar entendendo a subjetividade do paciente e entender como que a dor de cabeça impacta na funcionalidade dele. Então, eu acho que foram pontos interessantes. Então, sobre a temporalidade, tentar ter em mente alguns padrões, sim, né, da classificação internacional de cefaleias, mas não, obviamente, ter que conhecer de cabo a rabo todos, entender alguns padrões que fazem acender aquela luz para causas secundárias, sinais de alarme e tudo mais. Inclusive que a gente tem alguns acrônimos e várias publicações em literatura para a gente ter também na cabeça esse checklist mental na hora que a gente está atendendo os pacientes. Talvez que tenha mais importância num tipo de temporalidade mais específico, mas também que é super importante da gente sempre ter em mente quando a gente está atendendo um paciente com dor de cabeça, porque obviamente a gente não vai querer deixar passar uma causa secundária no paciente que procura o nosso auxílio por conta de dor. Uma coisa interessante que a gente conversar é como que você pergunta sobre intensidade para os pacientes, né? Que eu acho que isso é uma coisa